Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investirem contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse o meu coração, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Parecia sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Este último versículo diz: espera no Senhor, anima-te. Amém? E devemos nos animar, devemos nos fortalecer, na verdade, no Senhor, esperar, confiar, porque Ele é fiel, Ele irá cumprir as suas promessas. Vamos orar ao Senhor. Eu vou orar, depois mais um ou dois irmãos, irmãs, podem também levantar a sua voz em oração ao Senhor. Nosso bom Deus e Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, diante do Teu trono, o trono da graça, da misericórdia do Senhor, e temos vindo mais uma vez, Senhor, em primeiro lugar com gratidão, Senhor. Agradecemos, Senhor, a salvação da nossa alma, o perdão dos nossos pecados. Agradecemos por, Senhor, o nosso nome poder estar escrito no livro da vida e por não haver mais condenação contra os Teus filhinhos, Senhor. Pedimos nesta noite mais uma vez, Senhor, pela Tua igreja, pelas famílias dos Teus servos e das Tuas servas, Senhor, que o Senhor possa continuar a abençoar, a tocar cada vida, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E amém, e amém. Adoremos o Senhor, magnifiquemos o Senhor, amém. Magnifiquemos ao Senhor, demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é.
derramar, Senhor, nesta tua vida por nós. Senhor, aleluia, obrigado. Irei falar, estava a pensar em mudar de tema, mas eu acho que era muito importante ainda falar um bocadinho mais sobre a oração. Vai ser algo mais prático, também para nós colocarmos em prática a oração. Não é? É muito bom quando nós oramos. Nós temos um recurso tão bom na nossa mão e tão importante, não é? Nós não demos, às vezes não damos o valor que é nós podermos orar a Deus. Nós termos este caminho aberto, podemos entrar na presença do Pai, o podermos buscar a sua força, temos um médico 24 horas por dia, temos um psicólogo 24 horas por dia, temos um nutricionista 24 horas por dia, temos um educador, um ajudador, um conselheiro, um advogado, um juiz, um justo senhor, um pai, 24 horas por dia ao nosso dispor, não é? E nós temos este recurso tão bom, que é nós podermos falar com Deus e saber que Ele nos ouve. Amém? Então, nesta noite, vamos ainda meditar mais um bocadinho. Vai ser a última vez, não é? Sobre a oração desta vez, para a próxima, não é? Vamos lá, abrir. Eu convido a abrir as vossas Bíblias, por favor, em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. E vou apenas ler um versículo, que vai ficar como o nosso texto base. Amém. Colossenses 4, 2, diz assim, toda a gente está lá? Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Eu vou repetir, perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Nós podemos substituir a palavra perseverai pela palavra permanecei em oração ou ficai sempre em oração. Eu não sei se alguém tem uma tradução diferente desta que eu acabei de ler, que queira compartilhar, mas nós podemos traduzir por estas palavras. Permanecei em oração ou ficai em todo o tempo orando, velando nela ou cuidando dela com a ação de graças, dando graças a Deus também. Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor, porque é tão bom, Senhor, nós podermos estar na Tua presença, é tão bom nós podermos buscar a Tua face, Senhor, e podermos, Senhor, Deus, perceber, Senhor, este recurso tão maravilhoso que nós temos, Senhor, que é podermos clamar diante de Ti. Obrigada, Deus. Nesta noite abre o nosso entendimento, Senhor, desperta os nossos corações, Deus, para esta disciplina tão importante, Senhor, que é nós buscarmos a Tua face em cada momento. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sabem que nós encontramos na Bíblia, nós já falamos sobre várias coisas, já falamos sobre orar com fé, orar segundo a vontade de Deus, já vimos alguns princípios da oração que Jesus nos ensinou, não é aquela oração base, da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, já vimos alguns princípios de nós orarmos. E nós na Bíblia encontramos várias formas diferentes de orar, não é? Nós encontramos Daniel que orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Não é? E ele abria as janelas da sua casa, não é? Lá da sua varanda, e colocava-se de joelhos e orava a Deus, não é? Que era a sua forma de orar. Jesus, quantas vezes é que ele orava ao dia? Se Daniel orava 3, Jesus devia orar. Nós não sabemos quantas vezes é que ele orava, não é? A Bíblia não diz, mas muitas certamente. Mas Jesus, ele tinha uma maneira diferente também de orar, e nós encontramos. Jesus muitas vezes é encontrado a orar afastado, não é? Ele muitas vezes refugiava-se, afastava-se, saía, ele ia para lugares mais desertos para poder orar a Deus, não é? Então temos Daniel que orava 3 vezes ao dia, temos Jesus que saía para orar em lugares isolados, temos Salomão que ele orou e ele orava também diante de Deus, e muitas vezes encontramos ele a orar diante de todo o seu povo de Jerusalém, não é? Do povo de Israel, e ele orava diante do povo, ele orava naquelas reuniões solenes, não é? Juntamente com o seu povo, ele orava a Deus, não só em lugares isolados, mas ele orava diante de toda a gente. Encontramos também Esdras, no livro de Esdras, que também orou junto à congregação, não é? Que estavam a buscar a Deus, e Esdras diz que levantou a sua voz, está lá em Esdras no capítulo 10, ele faz uma oração pública também diante de Deus. Isto para nós percebermos que a oração não é apenas quando nós às vezes nós pensamos, orar é quando eu estou em tal sítio. Não, nós podemos orar de
tanta maneira, não é? Podemos orar da nossa forma também. No Novo Testamento nós encontramos muitas vezes Jesus a orar também publicamente, várias vezes, nós encontramos nos Evangelhos. Alguém se lembra de uma das vezes que Jesus orou publicamente? João 17, quando Jesus está a orar pelos discípulos, aquela oração dos discípulos, quando Jesus chegou perto do túmulo de Lázaro, não é? Diz que ele levantou a sua voz e ele orou, não é? Graças te dou, ó Pai, por me ouvires. Eu sei que me ouves sempre, mas estou a dizer-te isto por causa destes que estão aqui, não é assim que Jesus mais ou menos diz, não é? E depois virando-se para o sepulcro diz Lázaro sai para fora e Lázaro saiu. Também os crentes no Antigo Testamento nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, no Antigo Testamento, desculpem, os crentes em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, nós encontramos muitas vezes a orar, tanto publicamente, como isoladamente, como em salas fechadas, e nós encontramos eles a orar. Há uma palavra em particular que eu gosto muito, que foi quando Paulo se estava a despedir para ir numa das viagens, diz que um grupo de crentes foi ter com ele e na praia oraram, não é? É tão bom quando há esta disciplina de nós orarmos. Eu hoje estive a visitar alguém, não é? E ontem, fomos visitar também alguém, foi com a irmã Filipa, fomos as duas, uma irmã também nossa na fé, e oramos, não é? Quando nós visitamos alguém, gostamos de orar. Já tenho ido com a irmã Lourdes e com o irmão Silvério, é bom nós orarmos quando nós estamos com alguém da fé. Quando temos a nossa aula de música, gosto de orar sempre. Desta vez acho que não oramos na quarta-feira, chegamos a orar. Olha, que agora estou-me a lembrar. Não? Eu não sei, normalmente oramos, mas eu na quarta-feira não sei o que aconteceu. Não me lembro. Pronto, normalmente nós oramos. Eu gosto quando fazemos alguma coisa, que estamos com irmãos na fé, que estamos juntos com família cristã, vamos orar, não é? E é tão bom quando nós oramos. E os crentes no Antigo Testamento, eles também oravam. Há orações planeadas. Nós vemos, por exemplo, Daniel, ele tirou um período de 21 dias para orar, não é? Há orações que nós planeamos, aquele tempo específico para orar por um determinado assunto. Não quer dizer que a gente só ora aqueles 21 dias, mas durante aquele tempo nós oramos por aquele assunto. Eu lembro-me que há um tempo atrás, Esther também, não é? Que também tirou um tempo de jejum e consagrou um tempo de oração e jejum para que o povo também orasse por ela, por uma resposta específica para a estratégia, para aquilo que tinha que ser feito, não é? E o Senhor realmente ouviu a sua oração, mas também há orações que não são assim, que são rápidas, não é? E nós encontramos muitas vezes, e nós vemos Deus a responder à oração, ou seja, não há uma forma, eu podia dizer, olha irmãos, vamos agora estudar as formas de orar. Não há formas de orar, não é? Nós podemos orar de mais variadas maneiras que o Senhor nos ouve. Quando nós clamamos diante dEle, com o nosso coração, não é contristado, o Senhor sempre nos ouve. Com o nosso coração quebrantado na sua presença, Ele sempre nos ouve. Com o nosso coração grato também, o Senhor nos ouve. Quando nós estamos gratos, e nós, oh Deus, obrigada. Não é? Quantas vezes nós ouvimos qualquer coisa que nos alegra e nós agradecemos ao Senhor. Não é? É bom quando nós oramos. Amém? E podemos orar em todo o tempo. Mas nesta noite eu gostava que nós víssemos, vamos ver, 3 níveis de oração e 3 tipos de oração. Está bem? Não vai ser formas de orar, mas vamos ver, 3 níveis de oração. Vamos ver se eu consigo chegar ali. A letra vai ficando cada vez mais pequenina. 3 níveis de oração e depois também iremos ver 3 tipos de oração. Primeiro nível de oração que nós temos e que nós encontramos é aquela em que Deus é o foco da nossa oração. Vamos lá. Deus como foco da nossa oração. Então, mas nós quando oramos não é sempre Deus como foco? Não. Não. Nós podemos orar e nós podemos ter um tempo de oração em que Deus é o objeto da nossa oração. O objeto. Deus é o objetivo que nós colocamos naquele momento. Deus é o nosso foco naquele momento. Como é que nós o podemos fazer? Há 3 formas também de nós fazermos isto. Primeiro, quando nós adoramos a Deus, nós podemos ter uma oração em que apenas adoramos ao Senhor. O que é adorar? O que será adorar? O que é adorar? Nós no grupo de louvor, outro dia tivemos na formação do louvor com a irmã Raquel Souza, tivemos uma formação e ela estava a falar sobre adoração e louvor, não é? Quando adoramos, quando louvamos, não é? E quando damos ações de
graças. Nós podemos ter um tempo de oração, não é? Um tempo de adoração, de louvor, e é um tempo de oração em que Deus é o foco da nossa oração, em que a única coisa que nós fazemos é declarar, quando nós adoramos, nós estamos a dizer quem Ele é. Não é? Quando nós dizemos, oh Deus, Tu és majestoso, Deus, Tu és tão bom para mim, Tu és um amigo. Eu não sei se vocês já alguma vez experimentaram estar assim num tempo de oração, de irem orar, e a gente até tem assuntos para orar, mas naquele dia ficamos apenas a nos deliciar com a presença dEle e a declarar como bom Ele tem sido para nós e a louvarmos por quem Ele é, a louvarmos por aquilo que Ele faz. Há quem diga que a adoração e louvor distingue-se exatamente porque nós adoramos e dizemos a Deus quem Tu és maravilhoso, Tu és bom. E quando nós louvamos, nós estamos a agradecer a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Oh Deus, Tu criaste todas as coisas, Tu tens criado os céus e a terra, Tu tens dado saúde ao Teu povo, Tu tens nos ajudado e nós estamos apenas a adorar ao Senhor, a louvá-lo, a dar-lhe ação de graças, a agradecer por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Isto é o primeiro nível de oração. Deus é o foco da nossa oração. Quem é que, por favor, pode abrir Salmo 104, versículo 1 a 4 e outro vai ler do versículo 32 ao 34. Vamos lá, toda a gente a ajudar. Salmo 104. Olha, nós aqui temos um grande exemplo. Quem é que se lembra de alguém que estava num tempo de oração especial e a sua oração baseou-se nisto? David. Algumas vezes nós encontramos no livro dos Salmos, por isso é que vamos ler um Salmo. Mas quem? Paulo e Silas na prisão, lembram-se? Eles estavam pelas vigílias de noite e diz que o que é que eles faziam? Eles louvavam, davam graças, cantavam louvores, oravam, cantavam louvores ao Senhor. Eles estavam a adorar, eles não estavam a pedir, oh Deus, liberta-nos disto, oh Deus, nós te suplicamos, tira-nos daqui. Não era isso, pelo menos não é isso que vem ali descrito. Mas eles estavam a dar ações de graças, eles estavam a louvar ao Senhor. Olha, independentemente de estar na masmorra, e sabem uma coisa, nós podemos adorar a Deus e podemos louvar a Deus e podemos lhe dar graças mesmo quando passamos por dificuldades. E é especialmente quando passamos por dificuldades que nós devemos adorá-lo. Sabem que o inimigo ele estremece quando nós fazemos isto. Quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos a Deus, quando nós lhe damos graças, mesmo quando as lutas vêm à nossa vida. Amém? Quando nós dizemos ao Senhor, independentemente de tudo, independentemente dos vergões nas minhas costas, independentemente das cadeias nos meus pés, nós te louvamos nesta noite. Não é? Foi o que Paulo e Silas diziam naquela noite. E o Senhor, Ele se agrada quando nós fazemos isto. Não é? O foco da nossa adoração não é o meu problema, não é a minha dor, não é mas é Ele. Os irmãos percebem? Este é o primeiro nível de oração que nós devemos ter, presente na nossa vida. Ele é o foco. Amém? E é bom quando nós temos isto, é o primeiro, é o mais importante. Ele ser o foco da nossa oração, da nossa adoração. Ora bem, quem é que abriu? Por favor, Salmo 104 e lê do versículo 1 ao versículo 4. Essa palavra é tão linda. Estão a ver? O salmista, esse salmo é de David, eu ainda não reparei no título do salmo, é de David, o Salmo 104. Eu não sei se é de David, mas vejam, ele começa a dizer, ele está a louvar o Senhor por tudo aquilo que ele faz. E é um salmo poético, uma poesia tão bonita, não é? O Senhor, tu criaste todas as coisas, tu andas em cima do vento, tu és o Senhor Criador. Quem é que lê, por favor, o versículo 32 e ao versículo 34? Do 32 ao 34, no mesmo salmo. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Glória a Jesus. Estão a ver? Isto é louvar ao Senhor. Ele é o foco da nossa adoração, Ele é o foco da nossa oração. O primeiro nível é Ele, o centro da nossa oração. Amém? Segundo nível será, eu vou colocar aqui o número 1, que é para a gente
O segundo nível será eu como foco. Não é? Nós adoramos ao Senhor e nós depois também vamos ficar, nós pessoalmente, nós como foco. Como é que nós o podemos fazer? Nós como foco. Não é? Nós como objeto da nossa oração. Nós orarmos por nós mesmos. Sabem que isto pode parecer um bocadinho egoísta, mas nós temos a oração de Jabez. Vocês conhecem aquele homem Jabez, que só vem mencionado num único versículo da Bíblia, não é? Lá no meio de uma genealogia, não é? É o único versículo. Podem pesquisar a Bíblia toda, atrás para a frente, não encontram mais nada sobre ele. Mas diz que Jabez são dois versículos, não é? Que diz lá. Começa dizendo, e foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Não é? Foi melhor do que os seus irmãos. Diz que a sua mãe o deu à luz e chamou-lhe Jabez, que significa filho de dores. Coitado do Jabez. Mas há alguma mãe que tenha dado à luz sem ter dores? Quer dizer, agora já inventam tudo. Mas é difícil. De uma maneira ou de outra tem sempre dores. Não é? Sempre. Há sempre um incómodo, há sempre alguma coisa que incomoda. Não é? Mas diz que aquela mãe, aquilo deve ter sido tão complicado, tão difícil, que ela, quando nasce a criança, disse, vais-te chamar Jabez, filho de dores, que me deste tantas dores. Não é? E isto trouxe um peso à vida dele, não é? E a palavra de Deus diz, e foi Jabez, e é engraçado que isto começa pelo fim, não é? É engraçado que este versículo começa a descrever para chamar a atenção. Ele diz que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, apesar da sua mãe ter chamado filho de dores, apesar de ele ter sido o pior, se calhar, para nascer, nós não sabemos porque é que a mãe lhe pôs aquele nome, mas diz que ele orou ao Senhor. E a primeira frase do que ele ora é, Senhor, se me abençoares muitíssimo. Isto parece um bocado egoísta, não é? Oh, irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor quer nos abençoar para que nós possamos ser de bênção. Se o Senhor não nos abençoar a nós não vamos poder ser de bênção para os outros. Se o Senhor não nos curar a nós não podemos servir de cura para os outros. Se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não cuidar das nossas vidas, como é que nós podemos ser de bênção e de estímulo para aqueles que nos rodeiam? Então nós devemos orar também por nós, e muito particularmente por nós também, não é? E como é que nós podemos fazer isto? Primeiro, vamos orar por consagração ou entrega, não é? Toda a gente percebe, Senhor, eu consagro a minha vida ao teu altar. Foi isto que Jabez fez. Senhor, tens que abençoar muito, não é? E depois ele começou a orar por estas coisas, os meus termos ampliares e fazeres que eu não seja do mal, não seja aflito ou oprimido. Não me lembro, já qualquer dia vamos falar sobre Jabez, hoje não é? Mas ele começou a orar, a consagrar a sua vida primeiro ao Senhor. Senhor, tens que me abençoar. Senhor, tens que cuidar da minha vida. Senhor, ajuda-me. Quero estar no teu altar, quero permanecer. Consagrar a nossa vida, dedicar a nossa vida ao Senhor. Isto é uma ação de submissão a Deus, não é? Não é? Em submissão. Não é como eu quero. Ó Senhor, não tens que fazer como eu quero. Ó Senhor, que faças como tu queres na minha vida. Que eu seja aquilo que tu queres que eu seja. Que tu possas ser glorificado através da minha vida. Amém? Então nós devemos, nesta oração, nós como sendo, que nós possamos consagrar a nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor. Que seja feita a sua vontade. Também devemos ter tempo para petição. Não é? E esta petição, sabem, quando nós fazemos uma petição, não é? Ali na repartição, eu não sei como é que é lá no trabalho da Cristina, mas se calhar é assim, não é? À semelhança assim de um requerimento, de uma petição que nós vamos fazer. Quando nós fazemos uma petição, nós primeiro explicamos, olha, passa-se isto, isto e isto, e eu preciso que me façam isto, isto e isto. É assim mais ou menos, não é, Cristina? Quando vão lá aos serviços pedir alguma coisa, primeiro começam-te a contar a vida toda. Hã? Tem que tirar a senha, primeiro tiram a senha, não é? Nós, pela graça de Deus, não precisamos tirar senhas para orar a Deus, não é? Mas primeiro, e depois começas a fazer a petição, olha, eu preciso, mas antes de fazer a petição, eles já começam a dizer, olha, passa-se isto e isto, estou desempregado, estou sem isto, estou sem aquilo, preciso que me ajudem com isto, isto e isto, por esta razão. E quando nós fazemos esta petição diante de Deus é a mesma coisa, não é? Nós, olha, Deus tem o tempo todo para nos ouvir. Às vezes nós na igreja, e eu falo por mim, e peço muita desculpa, eu já repararam, ninguém ainda reparou, que eu sou a pessoa mais distraída. A minha filha houve uma altura que me começou a cobrar, quanto dinheiro é que era, filha? 1 euro? Por cada vez que ela estivesse a falar comigo e eu me distraísse e não estivesse a ouvir. Eu já estava pobrezinha. Se ela tivesse ido à frente com isto, já tinha ido à falência, já estava endividada. Porque ela está a falar comigo e está-me a contar coisas e eu, de repente, já estou com as batatas. O que é que estavas a dizer? Desculpa, filha. Oh,
Mãe, tu não estás a ouvir. Desculpem lá. E às vezes aqui na igreja acontece isto. As pessoas vêm falar comigo, mas há alguém que passa, eu até com a mosca, e ainda eu falo da Joana, que a Joana distraía-se com o voar da mosca, sou igual. Não é? Alguém passa, alguém diz qualquer coisa e eu, sim, sim. Mas espera, o que é que se passa? Estão a ver? Ou seja, para falar comigo, e se alguém precisar de falar comigo, tem que me dizer, Paula, eu preciso falar contigo. Podemos nos sentar um bocadinho, isolem-me. A Cristina já percebeu isto, não é? A Cristina já começou a isolar, não é? Isolem-me. Diga assim, Paula, preciso falar contigo. E eu aí vou parar e vou-vos ouvir. Eu tinha uma amiga que até um dia mandou uma imagem que ela encontrou na internet, que era uma blusa, estão a ver, uma blusa com uma gola alta, mas muito alta. Então assim, Paula, vou comprar uma destas para mim. Quando eu quiser falar contigo, desenrola a gola, tapo-te a cabeça dentro da gola e consigo falar e tenho a tua atenção 100%. Não é? Era a Sandra Palma, certo? Uma amiga da minha idade também, e ela sabia que eu tinha este problema. Mas olha, com Deus isto não acontece. Deus não se distrai. Com Deus tu podes contar a história toda, podes dizer exatamente o que é que se passa, o que é que estás a sentir. Olha, Deus, estou tão triste, olha, aconteceu-me isto. E nós podemos falar com o Senhor e podemos despejar o nosso saco diante dele, fazer a nossa petição, contar-lhe a ele tudo o que se passa. Sabem que isto é bom para nós. Então, mas o Senhor não sabe? Sabe, ele sabe tudo, mas ele gosta tanto quando nós falamos com ele. Eu também sei tanta coisa da vida das minhas filhas, tanta coisa, mas gosto tanto quando elas falam comigo e quando elas me contam como é que foi o dia delas, quando os colegas caem dentro do rio. Hoje houve um colega que caiu no Rio Tejo. Isto foi muito bom, mas ok, não caiu, ficou só um bocadinho molhado, foi só ali à beira do rio, andou a brincar. Bem, mas é tão bom, nós até sabemos muita coisa deles, mas é tão bom quando eles nos param para nós ouvirmos as coisas deles, saber como é que foi o dia deles. E o nosso Pai do Céu, Ele gosta também quando nós apresentamos a nossa petição. Oh Deus, dá-me isto e aquilo. Oh Senhor, eu precisava tanto que tu fizeste isto na minha vida. Tu sabes que eu sinto-me tão triste por esta situação. Oh Senhor, eu preciso tanto que tu operes desta maneira. Não é? É tão fácil nós chegarmos e despejar os nossos pedidos a Deus. Mas o Senhor gosta que nós vamos mais longe, que nós possamos apresentar as nossas petições diante dEle. Não é? E por fim, ainda dentro de nós como fogo, fazer uma entrega completa. Não é? Uma entrega do nosso ser diante de Deus. Entregarmos tal como somos ao Senhor. E quando nós entregamos, entregar é isto. Deixa-me só ver o que é entregar. Entreguei, viram? Entreguei. Sabe o que é entrega? Entregar é entregar. Entregar é quando nós apresentamos a Ele e nós entregamos, nós descansamos que o Senhor é poderoso para fazer. E nós temos que aprender isto. Quando nós entregamos, nós descansamos que o Senhor vai fazer. O Senhor é poderoso para fazer e nós temos que aprender a entregar ao Senhor. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, eu sei de cor, mas se os irmãos quiserem abrir para sublinhar e riscar, não é? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Olha, não é só entregar, é lançar. Ó Senhor, cuida desta situação. Eu já não consigo dar conta disto, mas o Senhor cuida. Amém? E Ele é poderoso para cuidar. Então, além de consagrarmos a nossa vida, nós apresentarmos os nossos pedidos, nós devemos entregar o nosso fardo aos pés da cruz e deixar que o Senhor cuide conforme é o seu querer e a sua vontade. Amém? Nós podemos entregar. Por último, no outro nível da oração, nós temos os outros. Claro. Os outros. Como foco. E vocês sabem que aqui nos outros como foco, quando nós oramos pelos outros, eu encontrei na Bíblia 2 tipos de oração, não é? Encontrei e achei muito estranho e tive que ir pesquisar um bocadinho sobre isto, não é? Primeiro é a intercessão, nós oramos pela vida dos outros, não é? E nós estamos a interceder por alguns assuntos que pesam no nosso coração, não é? Eu costumo ter um caderninho onde vou apontando os assuntos da oração e gosto, quando são respondidos, não é? De ir marcando. E é engraçado, quando abro os meus cadernos antigos e já encontrei, assim, respostas muito boas. Olha, quando chegamos a Mirandela, o primeiro nome que apontei foi a Irmã Amparo e as filhas, não é? No outro dia encontrei lá o meu caderninho de oração por Mirandela. No outro dia encontrei
lá, aqui, no escritório. Eu realmente agora já comecei a jogar fora algumas coisas que não se pode guardar tudo. Mas quando encontrei o caderno e estava a ver o primeiro assunto da oração, eu fiquei tão feliz, não é? Porque nós oramos, foram as primeiras pessoas que nós oramos e pela graça de Deus, a Belinha veio para os caminhos do Senhor, não é? E a Ruth também, duas das 3 filhas que ela tem, estas duas vieram para os caminhos do Senhor no nosso tempo. Isto para mim é uma alegria, não é? Eu já nem lembrava que tinha sido os primeiros nomes que eu tinha apontado no meu caderninho de oração. Não é? E estava-me a lembrar também que quando estava no Instituto Bíblico oramos por um casal, que era o Zé Manel e Isabel Pereira. A Isabel tinha dificuldade em ter bebês, não é? Ela não tinha filhos nenhuns. Vocês acreditam nisto? E agora encontrei o caderno, já ela tem 3 filhos, não é? 2 já grandes e uma pequenina. E eu encontrei assim, uau, Deus é tão bom. E é tão bom quando nós intercedemos pelos outros, não é? E fazemos parte daquilo que o Senhor pode fazer, amém? Mas além da intercessão, eu encontrei a imprecação, oração imprecatória. A palavra imprecatória vem de uma palavra muito estranha, que tem a ver com nós clamarmos a Deus por justiça. Não é rogar pragas, não gosto. Imprecatório é nós rogarmos alguma coisa, mas não é rogar pragas, não é nada disso. Mas é clamar a Deus por justiça. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que façam orações, intercessões, imprecações ou deprecações pelos homens. Não é? E eu fui ver o que é que isto significava. E isto, imprecatório, nós orarmos por, é mesmo orar por justiça. Orar por aquelas situações menos boas, orar por aqueles que se levantam enquanto nossos inimigos, orar para que o Senhor se mova com poder e que a justiça seja feita. E nós podemos e devemos orar neste sentido. Não é quando há injustiças a serem cometidas, nós podemos orar. Não é para que o Senhor lhes faça mal, nada disso. Mas nós devemos orar para que a justiça seja feita, para que o Senhor traga a sua paz, para que o Senhor se mova com poder e graça, amém, naqueles que estão a ser injustiçados. E nós encontramos na palavra de Deus, não é? O exemplo do Salmo, que é o Salmo 10. No Salmo 10, os irmãos se abrirem, veem que lá o salmista ele está a dizer: ó Senhor, olha os ímpios, não é? Quem é que lê um dos versículos que encontram assim como imprecação? Vamos lá, rápido. Salmo 10, vejam lá se encontram algum versículo que fale nisto que eu estava a acabar de dizer. Eu esqueci de escrever. Intercessão. E imprecação. Alguém encontrou? Um dos versículos? Salmo 10. Pode ler, irmã Filipa. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Pronto, o salmista está a falar contra quem? Contra os inimigos. Olha Deus, olha, vê estas pessoas que estão a falar mal de nós e nós podemos orar por essas pessoas também, para que o Senhor se faça justiça, para que o Senhor se mova, para que o Senhor opere, para que o Senhor cale o acusador. Amém? Podemos orar, intercedendo. Sabem qual é a maior vingança que nós podemos desejar ao inimigo nosso? É a salvação deles. É a maior vingança. Ó Senhor, salva a sua alma. Ó Senhor, olha esta pessoa que fez-me isto. Senhor, salva. Senhor, move. Senhor, tem misericórdia da sua vida. Deus opera. Amém? Que o Senhor possa se mover realmente com graça. Então nós podemos orar tendo Deus como foco e devemos orar desta maneira. Nestes 3 níveis. Primeiro nível, nós devemos orar com Deus. Nós também. E os outros como foco, não é? Nós podemos orar. Temos tantos assuntos para nós orarmos. Mas também, além destas orações, eu vou já terminar, já não falta muito, também temos 3 tipos de oração, não é? Nós podemos orar de 3 tipos, que são os tipos mais usando todos estes níveis, nós podemos orar. Nós podemos orar individualmente, certo? Que é sozinhos na nossa casa, sozinhos na igreja, porque nós às vezes estamos na igreja e há irmãos que estão no seu lugar e sozinhos estão a orar a Deus, não é? Falando com Deus. E nós estamos a ter um tempo de intercessão individual, nós e Deus. Mas também podemos orar coletivamente. Sabem que é importante nós orarmos também oração coletiva, não é? Oração coletiva. Na origem da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, está um culto de oração. Eu fico sempre muito apreensiva, não é? Quando nós estamos numa igreja em que às vezes há o irmão que levanta a sua voz para orar e ninguém ora.
não é? Já aconteceu, já tem acontecido. E às vezes acontece, porque ficamos nervosos, porque mais ninguém ora, estamos à espera que alguém ore e ninguém ora, e depois há aquele momento, não é? Há aquele momento, e às vezes leva tempo e ninguém ora. Mas isto não é bom, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Não é? A igreja deve estar empenhada a orar. Ai, mas eu não sei orar. Sabemos orar. Se sabemos falar, como diz a Cristina, não é? A Cristina com os meninos dela põe todos a orar. Sabes falar? Então sabes orar. Boa, agora aprendi esta. Então todos nós sabemos orar. Não sabemos fazer aquelas orações bonitas. Não temos que fazer orações bonitas, temos que fazer orações nossas, não é? Orações ao Senhor. Nós podemos e devemos orar. Então nós podemos orar e devemos orar coletivamente, não é? Orar, e isto esteve na origem da igreja, lá em Atos dos Apóstolos, também esteve na origem dos avivamentos. Há algum tempo atrás nós estávamos a ver um vídeo, não é, de um avivamento muito grande na Rua Azusa, que começou exatamente com um culto de oração, quando a igreja se juntava e foi despertada para orar. E temos que orar por estes cultos de oração que a igreja tem, não é? Que o Senhor desperte os crentes para orar. Sabem que o termómetro da igreja continua a ser a oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Os irmãos percebem? Continua a ser. Houve um senhor, o Bonhoeffer, que escreveu uma frase, eu por acaso fui procurar num livro que já tinha lido há algum tempo atrás esta frase e gostei muito. Orar em comunidade, ou orar coletivamente, é a situação normal da vida cristã. O nós orarmos juntos, em comunidade, coletivamente, orarmos como igreja, é a vida normal, não é? É uma situação normal da vida cristã, é o normal. O que sai disto é que não é normal. Uma pessoa que não está num culto para orar, não é bom. Os irmãos percebem? Quando não há coragem para orar, quando não há tempo para orar, quando não há vontade de orar juntos com os irmãos, quando não estamos juntos a dar as mãos e orar para que a obra de Deus possa avançar. E se nós virmos na história da igreja, se nós virmos na história do Antigo, basta nós lermos o Novo Testamento, o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu nas cartas do apóstolo Paulo, quando a igreja se movia à oração, as coisas aconteciam. Quando a igreja começa a sentir o despertamento para orar coletivamente, orarem juntos, orarem pelas suas causas, orarem pelas causas uns dos outros, levarem as cargas uns dos outros, isto é ser igreja. Isto é ser obedecer ao chamado de sermos corpo de Cristo. Não é? Nós devemos orar individualmente, e eu passei esta rapidamente, mas claro que a oração individual é basilar na vida cristã, não pode haver oração coletiva se nós não orarmos individualmente, não é? Como é que nós podemos ter coragem para orar juntos se nós individualmente não falamos com Deus e não temos coragem de orar? Os irmãos percebem? Depois falta-nos, ficamos todos, não, é basilar, é alguma coisa que é essencial. Eu convido os irmãos, desculpem lá, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5, e nós aqui vemos isto mesmo. Eu agora vou apagar aqui um bocadinho. Também está aqui. Deixem-me só apagar aqui um bocadinho. Quem é que lê, por favor? 1 de Pedro 2, 4 e 5. Ok. O apóstolo Pedro, ele estava a falar com quem? Ele estava a escrever uma carta às igrejas, não é? Ele estava a escrever uma carta universal, é uma carta universal, é para todos nós. E ele está a dizer, no primeiro versículo que o irmão leu, não é? E chegando-vos para ele pedra viva, que foi rejeitada, ele está a falar de quem? De Jesus Cristo. Mas quando chegamos ao versículo 5, de quem é que ele está a falar? Essas pedras vivas estão aí. Nós, individualmente, cada um de vocês é uma pedrinha viva na casa de Deus. Cada um de nós somos pedras vivas, não é? Pedras, cada um de nós, individualmente, nós somos uma pedrinha. E esta casa espiritual será o quê? A igreja. E todos nós, todos, e aí fala-nos nisso, somos chamados para um sacerdotes. O que é um sacerdote?
O que é que fazia o sacerdote? Os irmãos lembram-se? O que é que o sacerdote fazia? Todos nós somos chamados. Às vezes pensamos, sou pastora que eu tenho o chamado. O chamado uma pessoa é chamada para fazer um trabalho específico. A igreja toda é chamada ao sacerdócio. Sabem que o sacerdócio é alguma coisa, oferecer sacrifícios. O sacerdócio trazia do povo e apresentava a Deus em favor do povo, não é? O sacerdote, o que ele fazia, ele era como um intercessor pelo povo e por ele próprio, não é? O sacerdote, ele tinha que ter muito cuidado com a sua própria vida, tinha que ter cuidado com o santuário, tinha que ter cuidado com as coisas do templo, para que o fogo não se apagasse, não é? E isto ensina-nos tanta coisa. Se nós fôssemos agora ver o sacerdócio, o ministério sacerdotal, os cuidados até com o templo, a chama não se apagar, tem a ver exatamente com o fogo do Espírito Santo a arder em nós. Então tudo isto tem a ver com o quê? Com a nossa vida espiritual. Nós individualmente temos uma grande responsabilidade de orar, de buscar a Deus, sermos pedras vivas para juntos edificarmos a casa espiritual. Então, sem oração individual, claro que não pode haver oração coletiva, mas nós precisamos também de perceber a importância que nós temos e o chamado que nós temos a nível sacerdotal, não é? Esta vocação que é para todos nós, não é? De buscarmos ao Senhor, não é? Que é uma vocação primária e é universal a toda a Igreja. Depois temos o chamamento ministerial, que tem a ver com serviços que nós fazemos, cada um na sua área, no seu ministério, não é? Na portaria, outros na escola dominical, outros com a ajuda da limpeza, outros com louvor, outros com a música, e todos nós temos também, não é? Às vezes uma chamada específica e às vezes dons naturais, onde nós nos encaixamos, não é? E o Senhor vai-se usando e vamos servindo ao Senhor. Amém. Além destes dois tipos, que é a individual e a coletiva, há outro tipo de oração que aparece na palavra de Deus, que é a oração da concordância, não é? Já ouviram falar esta expressão? Vamos lá, por favor, abrir em Mateus 18 e vou já terminar. Já disse isto 2 vezes, já estou a aprender os vícios dos pastores, não é? Vou já terminar. Mateus 18 e 19. A oração da concordância pode ser coletiva, nós orarmos juntos e estamos em concordância e nós concordamos com o que o outro está a orar, mas também individualmente nós podemos estar na nossa lista de oração e estarmos concordemente a orar por um determinado assunto. Não é? O que é que será a oração da concordância? Mateus 18, 18 e 19. Quem é que lê, por favor? Também vos digo que se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Ok. E no versículo 18, a irmã leu só o 19. Quem é que lê, por favor? É verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares da terra será desligado no céu. Ok. O Senhor Jesus ele estava a ensinar, não é? Tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu e tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. E também se nós concordarmos, se 2 concordarem, 2, não é? Precisa pelo menos haver 2 para concordar, acerca de qualquer coisa que pedirem, também isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Ora bem, nós percebemos por este... o ligar e o desligar, não é? Na palavra original é exatamente o que significa. Ligar é atar, amarrar, e o desligar é o libertar, o salvar, o libertar, não é? E depois diz no versículo, e tudo o que desligares será ligado, e tudo o que desligares será desligado, e se 2 concordarem, e esta concordância tem a ver com a palavra concordância, vem da palavra concórdia, tem a ver com um coração em comum. Estão a ver? Concordar é nós termos o coração em comum. E eu achei engraçado que no original, no grego, sabem o que quer dizer a palavra concordância? Esta palavra concordarem. Vem de uma palavra, e agora quando eu vos dizer, vocês vão já perceber. Concordar é, eu vou escrever aqui, que eu achei tão giro, tão giro, tão giro. Eu não entendo nada de grego, mesmo grego com grego, mas gosto de ver os originais. Concordar. Sinfoneu. Concordar, sinfoneu, não é? Termos um só coração, como na etimologia da nossa palavra, na nossa língua, o concórdia tem a ver com um coração, e no grego, sinfonia,
Não é? Vocês já ouviram uma orquestra? Eu, há algum tempo atrás, estava a ouvir, os meus filhos tiveram os dois no conservatório, os meus filhos mais velhos, quando eram miúdos, os dois, não é? Tanto o André como o Nuno. O André só 1 ano, o Nuno teve e depois fez o conservatório, o André fez 1 ou 2 anos, já não me lembro, mas depois desistiu. Mas lembro-me de ter ido ver um concerto deles em Castro Verde ainda eles eram bem meninos, não é? E cada menino ia fazer uma prestação, eles eram de piano os dois, não tinham assim grandes prestações, mas naquele concerto, naquela audição, estavam vários instrumentos de sopro também. Então os meninos vinham 1 a 1, não é? Pequeninos ainda, com os seus saxofones e com os clarinetes e com aquelas coisas grandes, e vinham até ali à boca do palco e tocavam uma peça musical, e os papais aplaudiam e eles iam-se embora. E havia alguns que parecia que não tinham fogo para aquilo. Então, eles punham-se assim, quase... Saía música, mas saía ali, até parecia, às vezes até brincávamos. O meu marido acho que não foi nesse dia, estava eu com o António Oliveira e estava o António Oliveira e acho que estava a minha sogra também. E estávamos lá e eu dizia assim, coitado dos miúdos, eles nem têm fogo para aquilo, dizia eu. Não é olhar, coitadinhos, eles estavam mesmo. Mas quando pegaram naqueles meninos e colocaram-nos uns aos lados dos outros e eles tocaram a peça juntos, até arrepiou. E eu estava a olhar para aquilo e lembro-me tão bem como se fosse agora. Eu olhei para o António, estava no meio do António e da minha sogra e disse assim, isto é ser igreja. Sozinhos parece que não temos fogo. Os irmãos percebem? E agora quando encontrei esta palavra sinfonia, e se nós orarmos e concordarmos por um assunto, aquilo que nós ligarmos será ligado. Então uma igreja que se move em oração para que o Senhor avive a terra, para que o Senhor salve almas, para que o Senhor desperte, uma igreja que se move em oração, o Senhor vai ser glorificado certamente. Quando a igreja está em sintonia com o Espírito Santo, quando a igreja está em harmonia com aquilo que o Senhor quer fazer, quando os toques que nós aqui tocamos juntos é uma só voz. É verdade que os músicos não foram lá para cada um tocar aquilo que ele quis. Não, eles tinham uma partitura. Estamos ali a lutar com as partituras. E tinha um maestro, um grande maestro. E nós aqui, meus irmãos, temos um grande maestro connosco. Temos uma partitura, temos os acordes que temos que tocar e temos um maestro connosco que é o Espírito Santo, que é o Senhor, que nos quer ajudar para que a igreja se mova em oração. Então, irmãos, neste último dia que eu vou estar a falar sobre oração, nós temos que nos lembrar que nós temos que ser corpo. Temos que orar juntos, temos que concordar naquilo que nós sabemos que o Senhor pode fazer. O Senhor quer libertar? Quer. O Senhor pode libertar? Pode. A igreja quer se despertar e orar? Vamos orar. Oh, irmãos, vamos orar, vamos continuar a confiar que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Que o Senhor nos possa abençoar. E por fim, eu vou terminar só com o versículo Mateus 18, 20, diz, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Nós aqui estamos um bocadinho mais do que 2 ou 3. Hoje telefonei para a minha mãe, telefono-lhe todos os dias e ela hoje disse, Paulo, estou num sítio tão bonito, estou aqui sentada na sombra, que ela costuma ir lá para um sítio que tem um campo, não é? E ela estava lá sentada numa sombra de uma árvore, eu disse, estou aqui sentada a apanhar um bocadinho de fresco na sombra de uma árvore. Eu disse, mas estás sozinha? Ela disse, não filha, eu estou com o Senhor Jesus, nunca estou sozinha, disse-me ela. Eu disse, então já são 4. Disse ela assim, 4? Sim, então tu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já são 4, é uma multidão, não é? Pronto, e nós brincamos com estas coisas, mas a verdade é que o Senhor, Ele está no nosso meio quando nós nos reunimos em seu nome. Amém? É verdade que nós podemos orar sozinhos em casa, mas aqui diz, não é se um concordar numa coisa, se 2, no mínimo 2, 2, no mínimo. Nós podemos concordar com as nossas coisas, eu posso concordar e posso batalhar, mas se os irmãos concordam comigo, um sozinho, eu posso concordar comigo próprio, claro que não, é impossível ter um coração em comum, é preciso sermos 2, tem razão. Os irmãos percebem, para fazer uma sinfonia temos que ser 2. É sempre, não é? Senão estamos ali, nada. Olha, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos possa despertar em relação à oração. Tenho paz como um rio em meu ser.
tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho o amor de Jesus em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho paz como um rio, tenho paz como um rio em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte, tenho gozo como uma fonte em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho amor como o mar, tenho amor como o mar, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho amor como o mar em meu ser. Tenho paz como um rio, tenho gozo como uma fonte, tenho o amor de Jesus em meu ser.